sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta sexta-feira, Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme e levanta-se à noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele perceber. Pois a terra por si só produz, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegado o tempo da colheita. Dizia também: a quem compararei o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é menor de todas as sementes. Mas depois de semeado cresce, torna-se maior do que todas as hortaliças e se estende de tal modo aos seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas deste gênero que ele anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhe falava, a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava somente aos seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra e Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. É uma alegria ter você aqui comigo todos os dias. Deus abençoe. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está dividido em duas partes, mas com o mesmo sentido. Primeiro, o grão que germina sozinho e depois o grão de mostarda. Jesus compara essas duas partes deste evangelho com o reino de Deus. Repare para você ver que o reino de Deus é semelhante com um homem que lança a semente à terra. Quando o homem lança a semente, ele prepara a terra ali, ele aduba, ele cava ali e coloca a semente. A palavra de Deus vai dizer que ele vai, ele dorme, ele acorda, ele levanta, ele fica em paz, porque ele sabe que a semente por si só, ela germina. Depois ela cresce e ele mete-lhe a foice, porque é chegado o tempo da colheita. Olha só, olha como Jesus compara o reino de Deus. Assim somos nós. Nós estamos em Deus, crescemos em Deus, mas chega uma hora que é preciso que o Senhor nos corte, é preciso que a gente seja podado. Uma planta você coloca lá num vaso de flor, tem flores que só vai desenrolar, tem flores e plantas que só vão crescer depois que você poda ela, depois que você corta os galhos secos. E assim é na nossa vida espiritual. Nós só crescemos quando cortamos aquilo que está seco em nós, os galhos secos, as folhas secas, ou seja, os galhos que já morreram, e a gente insiste em manter ele na nossa vida. Jesus mostra para nós que nós devemos mudar, tirar o nosso orgulho, as nossas vaidades, os nossos medos, e nós insistimos em querer crescer com esses medos, com essas vaidades, e não dá certo. O reino de Deus nós devemos ser puros. Depois Jesus compara também o reino de Deus com uma semente de mostarda. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas o grão de mostarda ele é minúsculo, que você tem que colocar na palma da mão para você enxergar. Ele é menor, mas quando cresce, quando germinado, se torna uma das maiores hortaliças, ao ponto dos pássaros fazerem ninhos em seus ramos. A sombra dele é magnífica. Olha só o exemplo que Jesus também dá do reino de Deus. É como uma semente. Nós não vemos. É muito pequeno aos nossos olhos espirituais. Mas quando germinado, a fé, quando germinada, ela se torna uma grande hortaliça. A nossa fé se torna uma grande rocha, uma grande fortaleza. É por isso que a pessoa que está em Deus, que tem a fé alicerçada em Jesus, presta atenção no que eu vou dizer, não é qualquer coisa que vai abalar a fé daquela pessoa. Se a sua fé não estiver alicerçada em Jesus, a primeira decepção que você vai ter, você já vai questionar a presença de Deus. Não vou mais na igreja, eu não vou buscar a Deus, porque a sua fé não está alicerçada na rocha. Agora, se sua fé estiver alicerçada na rocha, vem doença, vem morte, vem perda, vem tribulação, vem tempestade, você ali permanece firme no Senhor.
Amados irmãos, que essas duas parábolas, Jesus falava só em parábolas e ele explicava em particular somente para os seus discípulos. Que essas parábolas sirvam para nós nessa sexta-feira como alerta. Como que está a sua fé? Como que está a sua forma de servir a Deus? Você tem servido a Deus? Você tem procurado a Deus? Pense nisso para que você se sinta realmente realizado, completo. Falta Deus na sua vida. Mas eu vou na missa, eu vou na igreja. Nem sempre aqueles que vão na igreja, que vão na missa, estão cheios de Deus. Pensa nisso, porque as nossas atitudes valem mais do que 1000 palavras. Deus abençoe, que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração. Quero mandar um abraço especial para um casal de amigo meu que sempre me acompanha aqui pelas redes sociais, que é o Rafaelo e a esposa dele, Ada. Deus abençoe esse casal maravilhoso. Que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração. Paz bem, que você tenha um ótimo final de semana. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueçam de compartilhar.